Olá. Enquanto eu li a palavra hoje pela manhã, eu pude observar alguns elementos um tanto distintos num trecho relativamente pequeno da palavra, mas que despertou muito o meu olhar para esses versículos. Existem uma sequência de lições que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido e até então eu não tinha me atentado para essa sucessão de fatos que aconteceu com o rei Davi. Quando ainda não era rei, ele estava sendo caçado por Saul, sendo procurado para a morte, e ele foi reconhecido por um dos inimigos, e naquele momento, para se proteger, lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13, diz: pelo que, na presença deles, fingiu-se de doido enquanto esteve com eles. Riscava nas portas da cidade e deixava escorrer a saliva pela barba. Então, Davi, quando teve medo ali diante do inimigo, totalmente desprotegido, totalmente sozinho, diante de um exército em outra cidade, ele simplesmente se fez de doido. Então, foi a maneira que ele achou de escapar, e isso me mostrou que muitas vezes é isso que acontece quando nós estamos diante de inimigos que estão além das nossas forças. Quando nós estamos num contexto que está além da nossa reação, a gente simplesmente se finge de doido. Quando a gente tem um entendimento do Evangelho num mundo tão perverso e tão corrompido, muitas vezes a gente vai esclarecer, a gente vai levar esse evangelho, a gente vai trazer ensinamentos, mas algumas vezes é melhor a gente só se passar por doido, entendendo que a nossa salvação, bem como Davi poupando a própria vida, está acima da nossa autoimagem. Ele, em vez de erguer a cabeça e fazer postura de rei, que ele viria a ser ainda, apesar de já ungido não era, ele preferiu se rebaixar e passar por doido, mas preservou a sua vida. Assim, nós devemos agir muitas vezes com nossa alma. Preservando a nossa salvação, a gente se passa por doido nesse mundo. Outro versículo, um pouco mais adiante, que chamou muita atenção, foi o capítulo 22, versículos 1 e 2. Davi retirou-se dali, depois de se fingir de doido, e escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Olha que forte isso. Davi estava sendo perseguido para a morte, escondido numa caverna, e se achegaram a ele endividados e atormentados, pessoas sobrecarregadas, e ele liderou essas pessoas. E a palavra de Deus diversas vezes vai mostrar que Deus trata as nossas feridas, trata o nosso coração, a nossa mente, a alma, à medida que a gente serve. E Deus vai trazer pessoas que estão em situações similares, mas normalmente até melhores do que a nossa. Essa é a loucura do Evangelho, né? Deus pega aqueles que são menos prováveis, porque um atormentado e um endividado perto de um cara que está para ser morto, o problema dele é mínimo. Mas é exatamente isso que Deus está dizendo. Olha, quanto maior o seu tormento, maior o leque de pessoas que vão ter um tormento menor do que o seu para ser liderado por você. Então, que a gente possa ser grato por cada dificuldade que a gente passa, por cada luta que a gente enfrenta, porque à medida que o nosso tormento é maior, maior é o número de pessoas que terá um tormento menor que o nosso, e se inspira na nossa história, e se inspira na nossa vida, e nos tem como líder, nos tem como chefes. Que a gente possa saber fazer jus a esse privilégio que são as lutas diárias, que a gente realmente venha ser grato a Deus
por cada dificuldade que a gente enfrenta. Isso forja o nosso caráter, forja o nosso entendimento e o nosso relacionamento de intimidade com Deus, o nosso compromisso com o chamado. E para concluir, ainda no capítulo 22, versículo 23. Fica comigo, não temas. Quem procura a minha morte, também procura a tua. Estarás salvo comigo. Quando a gente entende isso, Davi está falando aqui para um filho de um sacerdote que foi condenado à morte por Saul, porque entendeu que foi traído, e ele conseguiu escapar. Toda a família de sacerdotes, toda a família de sacerdotes foi sacrificada, mas esse conseguiu escapar e avisar Davi. E Davi falou: olha, eu sei que você está sendo procurado, mas o inimigo que te procura, ele me procura também. Pode ficar aqui comigo que você vai estar seguro. Então, entendo que isso também faz entendo que aqui nós podemos também fazer uma analogia à vida espiritual, né? Quando nós entendemos que temos um inimigo em comum, quando alguém chega pedindo socorro, a gente dá abrigo para essa pessoa. Olha, o inimigo da sua alma é o mesmo inimigo da minha. Aquele que te persegue e te atormenta é o mesmo que me atormenta. Então, que nós possamos ter esse posicionamento, bem como Davi, que apesar de diversos erros e diversas falhas, foi um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, né? E eu acho que é nessas atitudes, nessas entrelinhas, nessas coisas tão simples, tão sutis, mas tão poderosas, que mostram o verdadeiro caráter de Davi. Aquele cara que se humilha, se necessário, para a sua própria salvação. E isso faz uma simbologia espiritual, ele fez de forma física, né, mas remete ao entendimento espiritual que ele tem. Essa pessoa que está pronta para liderar apesar das suas dores, e essa pessoa que acolhe pelo entendimento de reino, pelo entendimento de inimigo comum, que a gente possa ter essas posturas de, se necessário, louco, nos portar inevitavelmente como líderes e sempre que possível estar disposto para livrar. Louco líder que livra os irmãos, né? Que a gente possa estar livrando aqueles que estão sendo perseguidos, porque o perseguidor de almas é um inimigo comum que temos. Então que a gente possa refletir sobre essa palavra e ser grato a Deus por cada desafio que forja o nosso caráter, e que tenhamos verdadeiramente um coração segundo a vontade de Deus, um coração conforme aquilo que Deus espera de nós. Deus abençoe o seu dia.